Irmãos, nesse mês nós vamos começar então uma nova série de mensagens e nós vamos falar então sobre radical. Tome a sua cruz e siga-me. E você vai entender um pouquinho mais sobre essa mensagem radical de Jesus, tudo bem? Que é muito diferente do que estamos acostumados a ouvir hoje sobre aquilo que é Jesus. Mas a mensagem de Jesus sempre foi radical, o estilo de vida de Jesus sempre foi radical, os seus discípulos tiveram uma obediência radical, a sua igreja viveu uma missão radical, e hoje nós vamos falar sobre a mensagem radical de Jesus. Mas antes de nós entendermos um pouquinho mais sobre isso, eu queria fazer a seguinte pergunta para os irmãos e irmãs: o que significa ser um cristão? O que significa ser um cristão? Como que você responderia essa pergunta? Bem, alguns poderiam dizer, olha, eu sou um cristão porque eu acredito em Jesus. E eu vou dizer para você que hoje no Brasil que nós vivemos, quase 80% da população diz que acredita em Jesus. Se você for perguntar em relação a Deus, é quase que 98% da população diz que acredita em Deus. Então você dizer que você acredita em Jesus ou acredita em Deus, infelizmente eu vou dizer que isso não significa muita coisa. A própria Bíblia diz que o diabo também crê em Jesus. O que significa ser cristão? Talvez alguns vão dizer, mas eu sou cristão porque teve um dia que eu levantei a mão, teve um dia que eu fiz uma oração, teve um dia que eu pedi para Jesus morar no meu coração, e por causa daquele momento, daquele culto, daquela celebração, de alguma maneira, eu me senti cristão. Mas eu posso dizer para você que muita gente fez isso, fez oração, levantou a mão, mas isso não significa, ou isso não limita a vida de um cristão. Um ato de decisão, de entregar a sua vida, não implica em dizer que você é verdadeiramente um cristão. Os irmãos e irmãs estão me entendendo, sim? Ser cristão para alguns, talvez é porque eu frequento uma igreja. E nesse período de pandemia, alguns vão dizer, porque eu assisto a celebração, ou eu participo no YouTube de alguma igreja. Mas meus queridos, você estar numa igreja ou frequentar uma igreja também não significa muita coisa, porque muitas vezes nós vivemos sim, como igreja, nós participamos de um culto, de um domingo, às vezes aqui dentro nós vivemos uma espiritualidade, mas às vezes quando nós estamos lá fora, entre a família, no ambiente de trabalho, parece que a gente vive outras coisas, outros valores. Então ir numa igreja ou participar de um culto não significa que verdadeiramente você é um cristão. Mas então, pastor, o que é ser um cristão? E eu queria dizer para você então nessa noite, guarde bem isso, ser cristão é ser um discípulo de Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus Cristo. Porque a palavra cristão só foi aparecer lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, quando em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas antes, a igreja, aqueles que acompanhavam Jesus eram chamados de discípulos. E o que significa discípulo? Discípulo é aquele que segue o mestre. Discípulo é aquele que vive debaixo da autoridade do mestre. Discípulo é aquele que quer ser igual ao seu mestre. Nós somos discípulos de Jesus porque estamos debaixo da autoridade do Senhor. Somos discípulos de Jesus porque nós queremos viver como Ele viveu, nós queremos ter a vida que Ele teve, nós queremos transmitir a presença dEle neste mundo. Mas aí você pode então fazer outra pergunta, mas então pastor, se cristão é ser um discípulo, mas o que significa então ser o discípulo? E aí nós temos esse texto então de Mateus capítulo 16, verso 24, a projeção está só o verso 4, mas 2, mas é 16, verso 24. E esse texto é muito importante, porque o que antecede esse texto foi a segunda multiplicação dos pães. Jesus fez um grande milagre, atraiu uma multidão. Então Jesus reuniu os seus discípulos diante dessa multidão que começou a seguir Jesus, porque Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães.
Então Jesus perguntou para os seus discípulos: e aí, gente? E aí, gauchinho, o que estão dizendo sobre mim? Vocês acham que eu sou quem? Então os discípulos falaram: olha, talvez alguns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Então Pedro diz: mas tu és o Cristo, o Filho de Deus. E nesse momento então Jesus ele reconhece que essa confissão do apóstolo Pedro foi realizada pela presença do Espírito Santo. Mas então Jesus ele traz essa mensagem que nós não estamos acostumados a ouvir. Nós estamos acostumados a ouvir uma mensagem que diz assim: vem até Jesus e a sua vida vai ser melhorada. Vem até Jesus e você vai ganhar benefícios. Vem até Jesus e você vai ganhar o céu. Vem até Jesus, quem é pobre fica rico. Vem até Jesus, quem é feio, continua feio, tudo bem? Não vai mudar isso aí não, gauchinho, tudo bem? Mas a gente acredita que essa mensagem, vem até Jesus e a sua vida vai melhorar. Mas não foi essa a mensagem de Jesus, foi? Qual foi a mensagem de Cristo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nunca foi uma mensagem de: olha, vem até mim que eu vou dar o céu e o mar, tudo que você quiser, vem até mim que você vai ter tudo o que você deseja. Não, vem até mim, mas abandone o controle da sua vida. Abandone o desejo de confiar na segurança, nos recursos. Abandone o seu egoísmo. Abandone você mesmo e confie em mim. E seja disposto a carregar uma cruz. E olha, cruz, quando eu falo de cruz, meus queridos, precisam entender naquele contexto que a cruz era algo vergonhoso, tudo bem? Hoje é bonito, a gente tem uma cruz, as pessoas têm o crucifixo, as pessoas têm a cruz no Instagram, tem o adesivo da cruz no carro, mas naquela época ninguém queria ter uma cruz, ninguém queria carregar uma cruz. Jesus diz: olha, se você quer ser meu discípulo, esteja disposto a abrir mão da sua vida, a não confiar na estabilidade deste mundo, a estar disposto a morrer para você mesmo, até mesmo sofrer, até mesmo passar vergonha, tudo isso por mim. Quando nós falamos de cruz, tem gente que acha que a cruz é o marido que é difícil de lidar. Ai, a minha cruz é o meu marido, minha cruz é minha esposa. Não pode cutucar agora não, tá? Não cutuca, que todo mundo está vendo. Não, a minha cruz é aquele colega no trabalho que só fala em política. Não, a minha cruz é aquele irmã da igreja difícil de lidar. Irmãos, essa cruz não são pessoas, tudo bem? Quando Jesus fala de carregar a cruz, Ele fala de você mesmo. Essa cruz é você. Você tem que estar disposto a morrer para você mesmo e renascer em Jesus. Agora preste bem atenção. Mas quem vai querer seguir um Jesus dizendo uma coisa dessa? Eu não vou fazer essa pergunta aqui não. Eu não vou fazer essa pergunta. Mas se de repente aparecesse alguém e dissesse: olha, nega a si mesmo, carrega a sua cruz, vem e siga-me. Será que você estaria disposto a seguir uma mensagem dessa? Sem benefícios, sem recompensas, mas uma mensagem do caminho estreito, a mensagem de entrega, a mensagem de arrependimento. Você estaria disposto a seguir uma mensagem como essa? Bem, você só seguiria Jesus se você soubesse o valor que Jesus tem. E eu faço então essa pergunta para você: qual é o valor que Jesus tem para a sua vida? Qual é o valor que Jesus tem para a sua vida? E aí então eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, então, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós vamos ler os versos 44 a 46, tudo bem? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 13, dos versos 44 a 46.
texto diz assim, uma das parábolas de Jesus: o reino dos céus é como um tesouro, escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha, e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante, que procura pérolas preciosas, encontrando então essa pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha, e a comprou. Não é uma mensagem atual das igrejas, tudo bem? Porque a gente quer ganhar, não quer perder, mas Jesus está dizendo, uma parábola de alguém que esteve disposto a perder tudo, a vender tudo, porque encontrou um tesouro mais precioso, um vendedor que foi capaz de vender tudo o que tinha, para comprar uma pérola de grande valor. E aí eu faço a pergunta, qual é o valor que Jesus tem para a sua vida? Qual é o valor que Jesus tem para a sua vida? E a partir então desse texto, meus irmãos, eu queria ajudar os irmãos a entender qual é o valor de Jesus, a partir do que significa o Evangelho. Porque o Evangelho é uma mensagem radical de Jesus, e nós só vamos entender o valor de Jesus se nós entendemos o Evangelho. Então, a partir desse texto, eu queria trazer 3 considerações para o seu coração nessa noite. Os irmãos e as irmãs estão comigo, sim? Primeira consideração que eu queria deixar para o seu coração, meus queridos: o Evangelho nos revela quem Ele realmente é. O Evangelho nos revela quem Deus realmente é. Quem é Deus? Deus é soberano, não é verdade? Deus é o nosso Pai, Criador de todas as coisas. Deus é o Deus provedor. Deus é o nosso bom pastor. Deus é aquele que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Deus é um Pai amoroso. Mas a Bíblia e o Evangelho nos apresenta não um Deus apenas Pai de amor, um Deus provedor, um Deus que cuida, mas a Bíblia também nos revela um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que é reto. Um Deus que sim, Ele nos ama, um Deus que é soberano, mas um Deus que também é santo, é justo, que não se agrada com o pecado, que não se agrada com a maldade, com a iniquidade. Olha só o que diz lá o texto em Abacuque capítulo 1, verso 13, diz assim: os teus olhos são puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Deus é um Deus que não tolera a maldade. O nosso Deus é um Deus tão santo, o nosso Deus é um Deus tão justo, o nosso Deus é um Deus tão puro, que Ele não tolera a maldade, Ele não tolera o pecado. Olha só o que diz lá, Salmo capítulo 5, verso número 5. Salmo capítulo 5, verso número 5. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Preste bem atenção. Odeia todos os que praticam o mal. Eu vou ler de novo. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Mas espera aí, pastor, espera aí. Pastor, e aquela frase que diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado? Sabe qual é o problema dessa frase? Que de alguma maneira, essa frase não é bíblica. Porque não tem como separar o pecador do pecado, ou o pecado do pecador. Olha que o texto diz: nosso Deus, Ele não aceita os arrogantes, e Ele odeia quem pratica o mal. Em João capítulo 3, verso 16, que a gente conhece, Deus amou o mundo de tal maneira, mas lá no verso 36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não tem como separar o pecador do pecado. Nós pecamos porque somos pecadores. E o nosso Deus é um Deus tão justo, o nosso Deus é um Deus tão puro, que Ele não se agrada do pecador, Ele não se agrada do pecado, Ele não aceita isso.
Por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que nós somos sim merecedores da ira de Deus, porque todo pecado que nós cometemos é um ato de rebelião contra Deus, toda desobediência é um ato de rebelião contra o nosso Criador, e Ele, por ser justo, perfeito, Ele não aceita isso. Bem, mas o Evangelho não só apresenta essa realidade eterna sobre quem Deus é, uma realidade que às vezes a gente prefere não lembrar, na verdade. Uma verdade como essa não vem de livros, não se torna música de louvor, mas é a verdade sobre Deus. Mas uma segunda consideração que eu queria deixar para o seu coração nessa noite, é que o Evangelho revela quem Deus é, mas o Evangelho também revela quem nós realmente somos. E olha só o que diz lá em Gênesis capítulo 8, verso 21, o próprio Deus dizendo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para fazer o mal desde a sua infância. Se a Bíblia revela que Deus é um Deus santo e perfeito, a verdade sobre nós, meus queridos, é que nós não somos as pessoas mais especiais do mundo. Que Deus, Ele não ama a gente porque a gente de alguma maneira é uma pessoa boazinha. O que a Bíblia diz, desde Gênesis e Apocalipse, que o nosso coração é inclinado para fazer o que é mal. O próprio Jesus vai dizer mais, lá em Lucas capítulo 11, verso 13, dizendo assim: vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. A gente está vivendo num tempo de uma mensagem de autoestima, não é verdade? Você é precioso, você é valioso, você é uma pessoa especial. E a gente tenta então curar a baixa autoestima das pessoas, muitas vezes esquecendo do que a palavra de Deus diz quem nós somos. E diante de um Deus santo e perfeito, a realidade é que nós somos pecadores. E que nós não merecemos a sua presença, não merecemos a sua graça, não merecemos o seu amor. O próprio Jesus ainda diz mais, meus queridos, lá em João capítulo 8, verso 34, diz assim: e digo-lhes a verdade, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Meus queridos, sem Jesus, sem Deus, nós somos pecadores e mais, nós somos escravos do nosso pecado. Algum escravo consegue libertar a si mesmo? Algum cego consegue dar vista a si mesmo? Nós somos escravos, essa é a nossa natureza. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, você pode ir para um cemitério, vá para o cemitério, olhe para aquelas lápides, ou os caixões, e diga para aquelas pessoas: olha, vocês são especiais, vocês são pessoas maravilhosas, agora levantem, conserte a vida de vocês. Sabe o que vai acontecer, gauchinho? Ninguém vai levantar, se levantar, saia correndo, tá bom? Deve ser bandido. Porque o morto não pode trazer vida a si mesmo. O escravo não liberta a si mesmo. A verdade do Evangelho nos faz lembrar de quem nós somos. E sabe quem nós somos? Aqueles que dependem sim, que Deus venha ao nosso encontro, que Ele nos liberte, que Ele nos perdoe, que Ele mude a nossa vida, porque nós por nós mesmos não conseguimos nos libertar do pecado, nós por nós mesmos, nós somos rebeldes diante de Deus, então nós precisamos sim que Deus venha ao nosso encontro, que Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que de fato a gente possa buscar ao Senhor. Mas a terceira consideração que eu queria então deixar para o seu coração nessa noite: se o Evangelho nos revela quem Deus é, se o Evangelho nos revela quem nós somos, o Evangelho nos revela então o que ou quem nós realmente precisamos. E esse quem é Jesus. Nós estamos numa situação diante de Deus que nós dependemos totalmente de Cristo. Nós somos nada sem Jesus. Essa é a nossa real condição. E a mensagem do Evangelho é diferente nesse aspecto, porque eu me lembro de um pastor chamado David Platt. Ele estava numa reunião com alguns líderes religiosos, gauchinho.
Era um líder budista, um líder muçulmano, e esse pastor batista David Platt. E eles estavam conversando então, e o líder budista com o líder muçulmano chegaram à conclusão dizendo que todas as religiões em si são iguais. É como se fosse uma escada, cada um vai fazendo o que é certo, vai fazendo as regras, vai obedecendo o que deve ser obedecido, então vai se achegando até Deus. E de alguma maneira todas as religiões são parecidas, mas então o David Platt disse, não, mas o cristianismo é diferente. O cristianismo não é o ser humano tentando se chegar até Deus, mas é um abismo tão grande entre o homem e Deus, que Deus teve que enviar Jesus para vir ao nosso encontro, para nos resgatar, para nos libertar, para transformar as nossas vidas. A distância entre nós e Deus é tão grande, que Jesus teve que vir ao mundo para nos aproximar de Deus, e acabar com o abismo que separa a minha vida e a sua vida de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Sim? Se você não entender a mensagem do Evangelho, você nunca vai entender o valor que Jesus tem para a sua vida. O próprio Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, diz a Bíblia que ele chegou a suar sangue, e ele disse, Senhor, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Mas por que Jesus estava com medo? Jesus estava com medo de morrer. Estevão, que foi um dos primeiros mártires da fé cristã, ele diante da morte, ele viu o céu aberto, mas Jesus diante da morte estava dizendo, Senhor, afaste de mim esse cálice. Será que Jesus estava com medo da morte? Será que Jesus estava com medo da condenação injusta que ele iria receber dos judeus e dos romanos? O que é esse cálice? Jesus enfrentou na cruz, meus queridos, não uma morte. Jesus não enfrentou na cruz uma injustiça de um julgamento. Jesus sofreu na cruz a maldição que eu e você merecíamos pelos nossos pecados. Jesus sofreu na cruz uma condenação. Jesus, ele foi entregue, e ele sofreu pelas nossas vidas. Ele não só morreu, mas ele foi a oferta pelos nossos pecados. Ele foi julgado em nosso lugar, e todo o cálice da ira que eu e você merecíamos, o Senhor tomou até a última gota, e ele clamou então, está consumado. Imagine uma represa, 100 metros de comprimento, 100 metros de altura, e essa barragem de repente rompe, e você está ali na frente, e antes da água molhar os seus pés, um buraco se abre, e toda aquela represa, toda aquela água é sugada por aquele buraco. Foi o que Jesus fez lá na cruz. Ele tomou todo o cálice do julgamento, da condenação, para que eu e você, meus queridos, fôssemos reconciliados com Deus, para que eu e você tivéssemos paz com Deus, para que eu e você, através dele, por causa dele, tivéssemos uma vida com Deus. A nossa maior recompensa, meus queridos, não é o céu. A nossa maior recompensa não é a eternidade. A nossa maior recompensa se chama Jesus Cristo. Ele é a vida eterna, Ele é a salvação, Ele é o nosso bem maior, Ele é o nosso tesouro. Quando eu e você então entendemos qual é o valor que Jesus tem, o que Ele fez lá na cruz, nós ouvimos uma mensagem como essa dizendo, vem, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E mesmo diante dessa mensagem, nós então estamos entregando a nossa vida, porque nós sabemos o valor que Jesus tem. Concluindo, meus queridos, eu preciso dizer isso para você. Ao redor do mundo todo, pessoas estão entregando a sua vida, estão arriscando a sua vida pelo Evangelho por Cristo. Muitas pessoas na Ásia, no Oriente Médio, estão
entregando a sua vida, estão morrendo pelo Evangelho de Cristo. Mas nós transformamos o Evangelho numa mensagem sempre positiva, uma mensagem que sempre nos coloca numa vida confortável, numa rotina confortável. Mas o Evangelho não é sobre isso, é sobre uma vida radical, é uma obediência radical, é uma entrega radical ao Senhor Jesus. Eu me lembro do relato de um missionário, é tão interessante ver esses nossos irmãos que de fato abandonaram tudo pela obra de Deus. Quantos quilômetros estão de casa, não é verdade, Gauchinho? Quantos quilômetros estão de casa, o convívio da família, mas porque eles encontraram um bem maior, e estão dispostos a enfrentar o risco de pegar essas estradas, o risco de enfrentar prejuízos, desafios, porque eles encontraram um bem maior, encontraram um tesouro que vale todo o sacrifício, que é Jesus. E às vezes a gente não consegue abrir mão da nossa rotina confortável, a gente não consegue, às vezes, lidar com o comodismo, às vezes uma cadeira um pouquinho mais dura, o clima um pouquinho mais calor, o culto que demorou um pouquinho mais, já é o suficiente para esfriar, desanimar o nosso coração. Nós precisamos resgatar quem é Jesus em nossa vida. Precisamos resgatar a fé no verdadeiro cristianismo. E aí eu queria então rapidamente fazer de novo essa pergunta para você: qual é o valor que Jesus tem para a sua vida? Uma outra pergunta que eu queria deixar para você, às vezes eu e você, eu já fiz muito essa oração também, já falei muito para adolescente, jovem, acampamento, dizendo: aceite Jesus Cristo. Mas pense comigo, é Jesus que precisa de nós, ou é nós que precisamos de Jesus? Talvez a sua oração não é: Senhor, eu aceito o Senhor. Não, a sua oração deve ser assim: Senhor, tenha misericórdia de mim e me aceite. Senhor, tenha misericórdia de mim e me receba. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Porque não é Jesus que precisa de você, mas é você que precisa de Cristo. Talvez a nossa oração, meus queridos, e é o meu desejo para você, que ao longo dessa semana a sua oração seja: Senhor, me dê um coração que tenha mais sede do Senhor, mais sede de Ti, mais sede da Tua vontade, mais sede da Tua presença. Me dê um coração sedento pelo Senhor, porque eu não quero ser mais parecido comigo, eu quero ser verdadeiramente um discípulo do Senhor.